Mas antes disso, nós vamos chamar o nosso querido, né? Porque vocês já comeram, vocês já mudaram de posição, vocês já refletiram sobre a questão daquela chagazinha que vai destruir a humanidade se não nos trabalharmos. E agora, sem enrolação, nós vamos convidar João Freitas, certo? Para falar o jovem e o amor. E nada mais lindo em falar de jovem se não tivermos a juventude espírita José Pititinga, né? Seja bem-vindo. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Muita alegria estar aqui nesse momento com vocês. Quando recebi o convite, fiquei muito lisonjeado de poder participar pela primeira vez desse encontro aqui na ilha. E um convite ainda mais especial porque vim também, né, acompanhando a juventude do Centro Espírita José Pititinga de Santo Antônio de Jesus, que, né, me deram a caridade de me dar para acompanhar, para estar com eles juntos, e eu gosto muito, fico muito feliz de poder fazer esse trabalho junto com vocês. Então, muito grato, em primeiro lugar, pelo convite, né? Segundo, dizer assim, meu Deus, o que é que eu fui fazer em aceitar esse convite? Porque quando eu cheguei aqui, que assisti Cássia Aguiar. Aí depois, não tive, ainda bem que eu não vi ontem, porque teve James Ney ontem. Aí hoje Cássia Aguiar, depois virei fã de carteirinha de minha amiga, agora posso chamar de minha amiga Nadjane, uma palestra fantástica. Eu não sei nem o que é que eu falo de Naon Castro. Aí depois vem um gordinho tirado a Bezerra de Menezes, né? Eu vou fazer o que aqui com esse pessoal? Eu vou tentar o embromation que James Ney já falou, né? Mas o embromation um pouquinho mais sério, de tentar passar uma mensagem para vocês. E ainda mais por cima, depois de tantas palestras falando sobre renovação, primavera, amor, me falar de jovem e de amor. O jovem e o amor. E eu não vou me fazer de rogado, vou pegar emprestado aqui algumas falas, alguns trechos que já tinha planejado trazer, mas que foram, né, já perfeitamente traduzidas e trazidas para vocês pelos meus irmãos palestrantes que passaram por aqui antes, né? A gente entender um pouquinho o contexto, porque eu vou dizer a vocês, esse convite de juventude, eu vou mostrar a vocês que está um pouquinho diferente, um pouquinho mais além do que a gente pensa. Né? Tem a nossa juventude, sim, mas ela vai um pouquinho mais além, mais profundo. Porque o nosso tema, que é a renovação, é a primavera como símbolo de renovação, né? Desse amor que transforma. Essa simbologia que Naon bem colocou, ela não é à toa. As coisas de Deus, elas seguem padrões perfeitos. Nós é que às vezes atrapalhamos tudo e embolamos o caminhar das coisas. Né? Primeiro a gente tem que lembrar que a primavera, assim, a renovação, é o começo, né, após a transformação. E se a gente parar para pensar, para a gente entender um pouquinho o porquê ser jovem, né, vai mudar um pouquinho o conceito que a gente precisa seguir. Se a gente for parar e pensar nas fases etárias, se a gente conseguisse seguir o plano de Deus, como Ele fez para nós a perfeição, a nossa existência encarnada é o passar das 4 estações. O que seria esperado de nós é que a gente vivesse a primavera ao nascer e durante a infância, aquela fase em que a gente vem trazendo muito intimamente tudo que Deus quer da gente para botar em prática. E uma vez passada essa fase, vem a fase do verão, que é a juventude, e o verão porque precisa de energia, porque a juventude é aquela fase em que requer da gente a energia para começar o trabalho, que agora estamos prontos, depois da preparação da primavera. E aí, depois desse calor da juventude, a gente entra na fase da maturidade do outono, onde nós vivemos a vida adulta, já sem a agitação, mas ainda com a vida pulsando dentro da gente. E a terceira idade, eu não gosto de usar o termo velhice pelo contexto meio distorcido, né, que foi dado a esse termo. Mas é a idade do inverno, não pela decadência, mas pela sabedoria que a gente acumulou nas estações anteriores e que nos permite viver em plenitude, ou pelo menos se espera que a gente fizesse isso, de viver em plenitude.
a beleza da primavera, o calor do verão da juventude, a maturidade outonal e essa idade final da vida encarnada da sabedoria. E quando a gente vai perceber também as fases do amor, né, os tipos de amor que a gente vive, comparando lá com a lição dos gregos para a gente, e a gente associa e vê que essas fases estão também completamente associadas a essas fases da vida da gente, a gente entende melhor qual o papel da juventude no amor que se espera da gente. Se a gente for comparar, a gente dentro dos 7 tipos de amor, o primeiro deles a gente tem que aprender na infância. É na infância que a gente aprende o amor filautia, que é o amar a si próprio. Mas não o amar a si próprio do egoísmo, mas sem saber, eu amo a mim, eu me conheço, né, como alguém importante, e nada melhor do que a pureza da infância para trabalhar isso, mas aproveitando também o olhar generoso que a gente costuma trazer na infância, de olhar para o outro, sem barreiras, sem as construções sociais que vão nos afastando dos nossos irmãos. Então a primavera é esse momento da gente aprender a olhar para nós mesmos e construir essa base para viver os outros amores. Na juventude a gente pode falar de 3 amores bastante importantes. Seria o amadurecimento desse amor próprio, que vai dar a força necessária para viver os 2 seguintes. Um deles é o ludus, que não é uma ilusão. O ludus é aquele jogo da paquera, é o jogo do gostar do outro. E aí eu peço para vocês entenderem isso bem melhor. Todos vivemos isso. Ou com os nossos atuais companheiros e companheiras, ou com aqueles que não foi correspondido, mas a gente encontrou o amor em outro. Quem nunca viveu aquele tremor, né, quando vê alguém, né, aquele gostar de alguém, que faz parte da vida encarnada, né? Nós temos às vezes certos tabus em falar sobre relacionamentos de sexo, que precisa ser quebrado, para justamente a gente parar da vivência doentia do sexo, para a vivência saudável do relacionamento, onde vai ser respeitado o contato com o outro, que é tão necessário para a vida encarnada da gente. E normalmente a gente vive isso justamente na fase, né, da juventude, porque é a fase do calor, da energia, e é junto com o ludus da paquera que vem as primeiras experiências do eros, né, do sexo, da relação responsável de um com os outros, e que vai fazer a vida existir. E aí depois disso vem justamente a maturidade do outono, onde o amor já é mais trabalhado. O eros permanece presente ainda na vida da gente, mas já sem a conotação do início. Mas a gente entra em 2 fases mais elaboradas do amor, que só com a maturidade a gente consegue fazer. Aliás, me perdoe, 3 fases. A filia, que é a amizade verdadeira. Olhar o outro como verdadeiros irmãos. A gente tenta fazer na juventude, mas é um pouco complicado ainda. É a maturidade que vai trazendo isso pra gente. Olhar o outro com o olhar de que é um irmão que precisa de mim e eu preciso dele. A gente também começa a experimentar o amor storgê, que é o amor da família, de cuidar da família da gente, dos que estão próximos da gente. E eles 2 são preparação para um amor mais elaborado, que é o amor pragmático. Aquele que a gente já não presta mais atenção no defeito do outro. Se o outro precisa da gente simplesmente chega junto. A gente está lá para ajudar. E que é talvez a última etapa para vivermos na sabedoria do inverno da nossa idade, que é o amor ágape. Por muitas vezes a gente diz que não cabe a nós o amor ágape, mas na verdade é o que se espera de nós é o amor ágape. Porque o amor ágape é aquele que não tem nada em troca. É o amor na sua vertente mais pura, que talvez não estejamos prontos para viver em plenitude, mas é o exemplo que Jesus deixou para a gente. Aquele amor que é o espelho do amor que Deus tem por nós e que se espera de nós, que nós vivamos isso juntos uns com os outros. Que a gente olhe para o outro e não veja defeito, e se tiver defeito, mas não conta para mim. O que conta é abraçar e fazer o que é preciso. Abraçar o caído, acolher o rejeitado, aceitar os defeitos do outro como parte da sua construção, entender o processo
e dizer eu amo porque é um irmão. Não importa quem é, não importa o erro que cometeu, não importa se torce para A ou para B. É quem torce do Bahia abraçar o Vitória. Olha como a gente não está pronto. Já viu? Vixe! É quem torce pro Vitória abraçar o Bahia. Eu não vou nem para outros exemplos, porque se esse aqui já é perigoso, imagine se eu trouxer outros. Né? Mas olha como a gente está com dificuldade, né? Se eu pedisse aqui agora para quem é do Vitória dizer bora Bahia, eu acho que ia reinar um silêncio nessa sala. Jura? Maravilha! Maravilha! Mas a gente sabe que não é fácil. Lá nós temos, vocês devem conhecer Mamusca, lá de Santo Antônio de Jesus, né? Quem aqui que já ouviu falar de Mamusca? Imagina eu pedir para a Mamusca dizer, bora Vitória, ela morre. Se ela não agredir a mim primeiro, né? Mas é justamente esse amor que vai passar por todas essas barreiras. Aquele amor que Deus realmente espera que a gente viva. E como Nadjane bem falou, o nosso irmão, não o nosso Deus Jesus, o nosso irmão Jesus nos ensinou. Porque quando ele morreu, uma das últimas coisas que ele disse foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso é um amor desapegado totalmente, pedir por quem estava crucificando ele, por quem o estava condenando. Quem aqui está pronto para amar aquele que condena a gente? É difícil, mas é esse amor que se espera que a gente chegue. Mas João, isso está guardado só para o inverno da nossa idade, da sabedoria? Não. Como Naum falou, são símbolos importantes e que eles vão acontecer o tempo todo. Eu falei aqui pra gente que isso seria o desenho ideal. Se nós fôssemos espíritos que estivéssemos aprendendo rapidinho a lição, a gente estaria seguindo isso com a maior facilidade. Mas quantas vezes erramos e tropeçamos e caímos? E é aí que a gente aprende o que é ser jovem. Porque o convite que é feito hoje pra gente sobre amor e juventude não tem a ver só com a juventude cronológica. Nós precisamos da juventude cronológica. Nós desejamos as casas espíritas sobrando jovem para trabalhar, porque eles são o futuro do movimento espírita. Mas antes, ou talvez junto com a juventude cronológica, nós precisamos perguntar: como anda a nossa juventude espiritual, pessoal? Como está o seu espírito? Está um espírito velho, cansado, arrastado, pesado, que vive dando desculpas para o que precisa ser feito? Ou está aquele espírito vivo, né? Que toma a porrada segura da vida e levanta e segue em frente, vale a pena, e volta e repete? Porque o que se quer da juventude é essa coragem de fazer diferente. Eu, pelo menos, tento fazer meu espírito mais jovem. Quando, humildemente, eu falo, né, sobre a responsabilidade de fazer uma palestra após nossos irmãos, é no sentido da beleza deles e do querer fazer também, não pela vaidade, mas para respeitar a todos vocês, completar o trabalho. E aí eu vou buscar na juventude a inspiração, que fica morrendo de vergonha, mas vai lá e bota a cara para bater. E se der errado, sai morrendo de vergonha, mas se você chamar de novo, ela vai. Ela vai. E diz que está ansiosa, e diz que está com medo. Eu não vou não, tio, vai. Não, tenha coragem, eu vou estar lá com você. Mentira, às vezes eu já sei que no dia eu nem vou estar, mas eu digo só para eles acreditarem e chegarem firme, né? Porque aquela rodinha que a gente às vezes tira da bicicleta, achando que não consegue mais andar, e diz, tá aí, ó, a rodinha tá aí, você não tá vendo não? E quando vê já tá sem as rodinhas, a gente não cai. E como é que está essa juventude dentro de vocês? Porque hoje a gente vai fazer uma palestra um pouquinho diferente. Eu, fazendo uma palestra lá em Santo Antônio, quebrei um pouco um trauma de 30 anos, né, sobre cantar em público, que era uma paixão minha. E ensaiei começar pela primeira vez aqui, mas não vai ser aqui não, porque quem sou eu para cantar? Depois de Cássia Aguiar, depois de Naum Castro, né, Nadjane? A gente fica quietinho no canto da gente. Eu digo, que nada, que músico, quem não já teve festival musical de muito hoje.
deixa para os mestres e na próxima eu me preparo melhor. Mas não vai ser uma palestra só do palestrante falando, não. Porque quando fomos convidados, haveria um momento, né, para a minha palestra e em seguida a apresentação da juventude. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Essa palestra vai ser uma palestra ilustrada para vocês pela juventude, né, da Casa Petitinga. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, essa necessidade, esse convite de vivência do amor com o espírito jovem é para a juventude cronológica, mas também para que a gente reflita o que é que eu estou fazendo com a jovialidade do meu espírito. Eu estou deixando as dificuldades me envelhecerem, ou eu estou usando essas dificuldades para manter o meu espírito jovem e animado no que precisa ser feito. E é esse convite que é feito nessa caminhada hoje aqui com vocês. E a gente vai fazer de novo. Quem é o nosso mestre? Quem é que mais deixou exemplos para a gente seguir e a gente não segue? Jesus. E ele, por exemplo, deixou um exemplo muito forte para todos nós, que é lembrar de que o amor tem que ser semeado. Ele, dentre vários exemplos que deixou para a gente, deixou também o da semeadura. A semeadura que encontra diversos tipos de terreno, que dá diversos tipos de frutos, né? E é essa lembrança que a gente vai começar a entender melhor. O que se espera do plantio do amor, feito pela juventude e feito por nós, espíritos jovens, que precisam estar sempre lembrando da semeadura que Cristo deixou para nós. Numa tarde de domingo, Emily, Laira, Bárbara e Sara se reuniam na casa de Emily e, enquanto jogavam o jogo, conversavam sobre uma festa. O pai de Emily, Arthur, entra no quarto com um convite para as 4 amigas. Com licença, meninas. Oi, pai, pode entrar. Entrando, hein? Meninas, estão jogando há tanto tempo, vamos dar uma pausa. Fiz um bolo delicioso. Só eu sei fazer, vocês sabem disso. Que jogo bacana, mas tudo em cima? Oi, direto, tudo certo. Tudo certo, né? Meninas, eu quero aproveitar que vocês estão aqui para fazer um convite para vocês. Um convite maravilhoso. Vai rolar um evento. Vai rolar um evento de novembro maravilhoso lá em Salinas. Vai ter a palestra do tio Fofinho, viu? As palestras dele são altamente descoladas e incríveis. Então eu faço questão que vocês estejam lá. Vai ser muito incrível. E aquilo, né, meninas? Lá é um hotel fazenda, então tem piscina. Altamente descolado, pai. Pelo amor de Deus, ninguém fala essas coisas de velho, né? Rapaz, você reclama de tudo que eu falo, né? Nunca vi, ó. Deixa eu dar até licença, mas meninas, eu quero muito que vocês estejam lá. Vai ser incrível. Obrigada, tio, pelo convite. Tenho certeza que vai ser bem supimpa. Aí eu só vou pela palestra. Quem não gosta dele, né? Todos nós amamos. Mas ó, vamos parar um pouquinho, 5 minutinhos, um bolinho daquele jeito, tá bom? Tô esperando vocês lá na cozinha. Ai, gente, eu não acredito que vocês estão realmente cogitando empresa chatice só por causa de uma piscina. Se for assim, a gente vai no Sesc, que lá tem a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus. Ai, Emily, você é muito chata. Eu acho que a gente tem que ir nessa ideia do filho. Ó, vamos fazer igual meu pai falou. Vamos atrás do bolo. Se tá cheirando, eu tô com muita fome. Uma coisa. Nesse primeiro momento, o que a gente tem que lembrar é que o semeador e o terreno se confundem. Porque não apenas temos que fazer o convite como se fôssemos o semeador perfeito. Nós somos semeadores muito imperfeitos. E por isso precisamos fazer um trabalho conjunto. Atrair a juventude, trazer o jovem para a casa espírita, trazer o jovem para aquilo que a gente considera que é positivo, que é transformador. Mas quem é esse semeador? Então, a gente vai relembrar, né, no desenvolvimento dessas semeaduras, se a gente está realmente semeando corretamente e se a gente está encontrando o terreno correto. E o que é que atrapalha cada tipo de terreno.
Só somos semeadores de terra fértil ou estamos jogando sementes ao vento? E jogar essa semente ao vento, será que é necessariamente ruim? Porque na oportunidade de fazer uma palestra junto com tia Marileide, em que falava da mulher espírita, né? Uma reflexão sobre o momento de sofrimento da mulher ao longo da história. Hermãs Dufour, no livro, através de Vanderlei de Oliveira, no livro Unidos pelo Amor, lembra que o sofrimento é uma escolha nossa, que nós não precisamos passar por ela. Mas quando a gente faz a escolha errada e dá tudo errado, a espiritualidade vem e transforma numa oportunidade. E lembrando nessa palestra, ele diz, não era para a mulher passar tanto tempo submissa, mas as nossas escolhas levaram a isso. Mas o que é que fez a espiritualidade? Aproveitou e transformou como fonte de segurança e de força da família. Então não era para ser desse processo. Mas já que a gente fez a escolha errada, a espiritualidade vai lá e transforma. E é esse semeador que a gente tem que ser. Mas será que somos? Vamos pensar mais um pouquinho ao longo, né, da apresentação de hoje. E lembrar também, gente, que essa transformação que a gente quer para o terreno fértil, para sermos o semeador de terras férteis, tem que ser feito através de algo que parece repetitivo, mas é necessário. Educação do espírito. Aprendizado. Reflexão verdadeira e colocando em prática. Não ficar só na reflexão, e a gente vai pensar nisso um pouquinho mais adiante. Mas pensar na reflexão e colocar e transformar em ação. Porque a reflexão vazia não vai dar frutos. É um terreno que não vai adiantar a gente plantar, porque não vai frutificar. E como nós estamos nos vendo nesse papel de semeador, e qual o terreno que nós estamos buscando semear? Vale jogar em qualquer lugar? Será que necessariamente jogar ao vento e ver onde vai cair é errado? Claro que se a gente puder perceber o terreno fértil, a gente tem que adubar com bastante carinho. Mas vamos ver primeiro o que é que acontece quando a gente semeia as palavras de Jesus, o exemplo de Jesus, e isso cai na beira da estrada. O que é que acontece quando a gente joga isso na beira da estrada e as sementes de Jesus caem na beira da estrada? Um mês depois, já no dia do evento, Emily se arrumava dentro do seu quarto com suas amigas Mariana e Bia. Mas ao contrário do que seu pai sugeriu, as três se arrumavam para ir para a festa, não para o evento espírita em Salinas. Besteira daquele evento que seu pai dava favor. Mãe é muito besta, ela tá super animada para ir nesse negócio. Ai, gente, deixa ela. Elas estão ficando lelé igualzinha ao meu pai. Elas não sabem o que vão perder nessa festa de hoje. E assim como a semente que cai no meio do caminho, as influências que funcionam como pássaros impedem o germinar da semente lançada por ele. A gente deveria ligar pra ela, só pra confirmar. Sim, é uma boa ideia. Eu vou lá então tentar. Ah, mas antes, bora tirar uma selfie. Vamos, eu tô dentro do hoje. Bora. Bora. A gente vai atrasar. Essa primeira semeadura, como na nossa parábola que Jesus trouxe, é aquela que cai na beira da estrada, né? E os pássaros vêm e pegam a semente e não deixa mais continuar. Essa semente jogada na beira da estrada na nossa vida é aquele jovem ou aquele adulto que não está dando atenção para as coisas do Cristo ainda, que não está pronto, está no momento dele. A gente não vai deixar de semear. Uma hora essa semente não vai ser levada pelo vento ou pelos pássaros que chegam e pegam ela e levam para longe. Mas o inimigo dessa fase é justamente hoje as telas e as redes sociais, que trazem para a gente hoje um verdadeiro elogio, né? Um verdadeiro endeusamento de uma vida de vaidade, de uma vida egoísta, de uma vida orgulhosa. E isso não é propriedade só do jovem.
Quantos de nós adultos nos deixamos levar pela sedução das telas, pelas redes sociais, que vem devastando famílias inteiras? Porque é muito mais fácil a gente seguir os pássaros que vendem as dancinhas do TikTok, que vendem o olhar à vida alheia, né? Com o olhar da fofoca, do interesse negativo, do falar mal do outro. Quantas vezes a gente, inclusive, distorce isso, dizendo, né, quando a gente espalha que alguém está fazendo algo ruim, não, é porque isso precisa chegar às autoridades, expondo o nosso irmão, por mais errado que ele esteja, ao invés de procurar a justiça do homem, já que ele fez algo criminoso ou algo errado, né, por que não levar às devidas autoridades e não espalhar os quatro ventos? Essa semeadura da beira da estrada, ela é extremamente perigosa, porque por muitas vezes ela fica lá, é ignorada e a gente aparentemente perdeu tempo. Mas não é de todas a mais perigosa. Mais perigo do que isso, esse semeador que joga na beira da estrada também tem que observar, será que você está jogando de qualquer jeito a semente? Quando a mensagem do Cristo chega em algum lugar por engano, nunca é por engano. Algum objetivo tem. Então faz a sua parte de semeador. Mas tente atentar, tente ficar atento de como é que você está fazendo o lançamento dessas sementes ao vento. Jogue para cair em qualquer lugar, mas jogue tentando acertar o terreno fértil. Não jogue ao vento sem um sentido. Quando eu falo para a gente pregar em qualquer lugar, é aproveitar toda e qualquer oportunidade que ela surgir para a gente. De repente, o terreno fértil pode surgir onde a gente menos espera. Mas a gente tem que estar pronto. O semeador que se assemelha à beira da estrada é aquele que não está também preparado para semear. E não é estar perfeito, porque nunca seremos espíritos perfeitos nesse momento. A gente está num mundo de provas e expiações e, como Cássia bem lembrou, para passar para um mundo de regeneração, é quando a gente mudar e não quando a terra mudar. E muitas vezes a gente só está sentado esperando na janela a hora da regeneração chegar. Mas como eu disse, tem terreno mais perigoso. Tem terreno que a gente tem que ter mais cuidado. E um deles são as sementes que caem sobre as pedras. Algumas delas caem sobre as pedras. E que terreno seria esse? Que semeador seria esse, né? Que lança as palavras do Cristo e ela cai sobre a pedra? E qual é a consequência disso? Quais são os cuidados e qual é o perigo dessa semeadura que cai sobre as pedras? Nessa mesma tarde, lá estava Laira, deitada em sua cama, quase pegando no sono. Até que um desconforto em seu short a atrapalha. Era o panfleto que o senhor Arthur havia entregado a ela sobre o evento de Salinas. Ela cogita e, relutante, se levanta para começar a se arrumar. Não tem nada de interessante para fazer mesmo. Antes isso do que ficar aqui sem fazer nada. Pelo menos lá vai ter piscina para me refrescar. Até que ela recebe um convite inesperado. Oi, Mariana. Oi, Lara. Como você tá? Tudo certo e contigo? Tudo tranquilo. Tá sabendo do reggae que vai ter hoje? Oi? Mentira que vai ter reggae. Tô indo pra ir agora, velho. Pois é, menina. Vai ser babado. Bora. Eu não perco essa festa por nada. E a semente, em meio às pedras, mesmo que com pouca terra, brotou depressa. Mas o calor do sol secou, já que ela crescia sem raízes. Vamos mesmo, a gente se encontra lá. Tudo bem, amiga. Tchau. Beijo. Prioridades, né, amores? Alô? 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 Jogou nas pedras. Tinha terra, dava para crescer, mas as raízes não se aprofundavam. A gente pode associar a juventude como esse terreno quando a juventude vem, às vezes por um amigo, por uma amiga,
mas não está muito interessado. Ele veio pela curiosidade, mas não há uma base que o sustente, que o segure. E aí eu vou dar uma primeira surpresinha para a gente. Porque não é só o jovem que às vezes age assim. Muitos de nós agem como terreno das pedras, em que não se deixa criar raízes pelas coisas do Espírito. O sol que vem e queima a semente nesse momento é o calor das coisas da matéria, que são muito mais fortes e muito mais atraentes quando as coisas do Espírito não estão devidamente solidificadas no nosso coração. É aquele momento que a gente vai na casa espírita, mas adia uma semana porque tem um congresso do trabalho, adia no outro porque tem um encontro, uma reunião do trabalho, porque tem um casamento da família para ir, porque teve o batizado de Antônio que não podia adiar, porque teve o aniversário de casamento da minha avó que fez 150 anos de casada e não podia deixar para depois. E a gente vai dando desculpas e vai adiando, porque ainda não criou as raízes. E o sol do calor da matéria vem e atrapalha a gente. A juventude é porque vai ter uma prova, é porque está tendo um trabalho, é porque está tendo a gincana da escola, é porque é aniversário do meu primo, é porque meu namorado está esperando, é porque a mãe do meu namorado está fazendo aniversário e eu vou para o churrasco na casa dela. Quando Kardec e o próprio Jesus anteriormente deixou bem claro: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. A gente tem medo porque a gente ainda dá mais atenção à matéria e a gente acha que parar para cuidar de Deus vai atrapalhar a vida material, e justificamos de que isso é importante para a gente, esse crescimento material, e esquece que, se bem administrado, colocar Deus como prioridade, colocar os ensinamentos que vieram através de Jesus como prioridade, vai fazer com que todo o restante se encaixe. A gente tem medo às vezes. E eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que virar, né, como a gente falava em relação à Igreja Católica, já fui católico, né, o Papa Hóstia, que tem que estar ali todos os dias tomando a bênção. Não, mas lembrar, se o movimento precisa de mim, se a minha vida precisa que eu seja um testemunho vivo da fé, que eu seja. E a gente não faz isso. A gente se cala, a gente omite, a gente acha que só deve viver quando está na reunião na casa espírita, quando está num evento coletivo. E já começa uma provocação para todos nós, que maravilha que temos Cássia, Naum, James Ney, Nadjane, para nos trazerem reflexões profundas, para fazer com que, através da alegria, porque essa juventude que a gente precisa reacender dentro da gente, nos faz recordar o que é necessário estarmos atentos. Mas o que é que nós vamos fazer quando hoje a gente disser que está encerrado, vamos voltar para casa e Deus nos acompanha? Porque é essa semente que todo grupo que fez esse evento e que elabora qualquer evento espírita quer da gente. Que seja essa semente que caiu no nosso coração, mas que não fique igual a semente que foi do sol. Que ao sair daqui hoje, a gente simplesmente, foi massa, foi legal. Ou que a gente corra para a próxima apresentação de James, de Nadjane, de Naon, de Tio Fofinho. Que a gente vá no evento de Salinas, mas ao sair, foi massa. E meia hora depois, não coloca nada em prática. O movimento espírita precisa ser vivo, mas principalmente de ações. Os momentos em que nos encontramos são necessários para que a gente se lembre daquilo que é importante refletir. Nenhum de nós trouxe verdades absolutas, são as nossas leituras, através das reflexões que nós fazemos e tentamos vivenciar. Mas mais importante que isso, pense, reflita o que cada um de nós falou. Quais os pontos você achou interessante e já coloque em prática? Quais que você ainda tem dificuldade? E aí você vai dizer, não, na próxima eu faço. A hora é agora, a construção é nesse momento. Da gente
não deixar de ser, não deixar ser o nosso coração o terreno cheio de pedras. Que vem no evento, fica feliz, fica, sabe, exuberante, alegre, e que legal, realmente está sendo um dia maravilhoso, de muita alegria, mas de aprendizado. Mas o que é que eu faço depois com esse aprendizado? Será que é só aqui? Será que o meu coração é essa pedra que as raízes não se firmam? E eu só faço a alegria superficial? Vamos valorizar. Vamos valorizar o esforço de cada irmão que veio, que preparou, que refletiu com a gente. Porque não pensem que nós não aprendemos. Nós palestrantes também estamos ouvindo para aprender. E eu pelo menos tento não fazer o meu coração ser de pedra. Tento deixar criar raízes e ser um terreno fértil. Não sei se estou conseguindo, mas estou de verdade tentando. E é esse convite que a gente já faz a vocês também. Que vocês deixem o Espírito vivo e jovem, para que o seu coração não seja o terreno das pedras. Mas o mais perigoso para a gente não é a semeadura nas pedras. Mais perigoso é a semeadura que encontra os espinhos. Já já a gente vai ver por quê. Ao mesmo tempo, Bárbara, em sua casa, se arrumava para o evento de Salinas e, confusa sobre sua roupa, liga para sua amiga em busca de aprovação. Alô, Sara, tudo bem? Oi, amiga, como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, é que eu queria sua opinião. É que eu coloquei essa roupa aqui pra ir no evento, só que eu não tô achando ela muito boa. O que você acha? Ai, amigo, eu amei essa roupa. Esse leite valorizou muito você. Ah, eu tava um pouco preocupada, sabe? A propósito, você pode me dar uma carona pra lá para o Hotel Fazenda? Posso sim, uma hora tá muito cedo. 2h30 pode ser? 2h30 tá perfeito. Eu vou te esperar lá no portão. Tá bom, vou só terminar de me arrumar aqui, tá bom? Beijo. Beijos, Muna. Enquanto Bárbara faz sua maquiagem, recebe uma ligação de Emily. Alô, Bárbara? Amiga, você lembra daquele reggae que vai ter hoje? Ai, nem vem. Eu já tenho um compromisso marcado. Eu vou passar ali nas cansadas. Ah, mas eu nem tinha te dito nada ainda. Eu ele que vai perder você mesmo. Ai, tchau. Pensando muito sobre a festa, Bárbara volta a se arrumar, agora dando um jeito no cabelo, mas algo a surpreende, mais uma ligação. Meu Deus, de novo? Alô? Amiga, tá fazendo o que agora? Eu tô me arrumando pra ir pra Salinas. Ai, amiga, esse evento não tá com nada. Bora pro reggae de hoje. Ai, eu não sei. Eu queria muito ir pra esse evento, mas essa festa parece que vai estar tão legal, né? Sim, todo mundo vai. Inclusive, metade da elite Tamarica vai. Bora! Eu já combinei com Sara. Quem sabe na próxima? Ah, tudo bem, quem perde é você. Na cabeça de Bárbara passava muitas coisas. Pensava se realmente valia a pena perder essa festa, se a palestra de tio Fofinho era mais importante do que curtir com suas amigas, se ela iria se divertir tanto assim em Salinas. E como espinhos sufocantes, esses pensamentos, junto com as suas amigas, faziam ela querer mudar de ideia. Até que... Bárbara, que roupa é essa? Você não tá se arrumando pra ir pro reggae? Você tá indo pra festa ou para a igreja? Ai, tem razão, né? Eu vou trocar de roupa então. Vamos pra... Eu tô com medo de alguém chamado Emily chegar perto de mim, viu? Porque essa Emily tá um perigo. Eu tô com medo. Mas porque esse talvez seja o mais perigoso e para nós todos o que requer mais atenção da gente. Porque ele encontrou um terreno fértil. Mas os espinhos o sufocaram. E esses espinhos não são externos. Esses espinhos estão dentro da casa espírita.
quando queremos fazer uma coisa viva, orgânica, aquele Jesus vivo que desceu da cruz. Mas ele não apitou assim quando desceu da cruz, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Alô? Se ele apitasse assim, eu ia ficar surdinho, não ia ouvir mais uma palavra dele, né? Não tinha jeito. Mas como eu vinha dizendo, quando a semente caiu entre o espinheiro, o terreno era fértil e começou a florescer. Veja que a pobre criatura estava ali se arrumando para sair. E aí começou os estímulos externos a puxar. E por que ela acabou cedendo, já que ela tinha um terreno fértil? Esses convites externos não são os espinhos. Muitas vezes é o desestímulo. Nós queremos tanto trazer o jovem, mas nós estamos preparados para trazer o jovem para dentro da casa espírita. Que movimento espírita ou que condução espírita íntima, pessoal, a gente está fazendo? Um espiritismo cansado, pesado, cheio de culpa, quando na verdade o espiritismo nos liberta. Se não me engano, me corrijam, creio que foi na Jane falou, que o nosso espírito é consolador. Mas nós muitas vezes nos colocamos como os donos do poder da verdade absoluta e condenamos e julgamos e apontamos o dedo. E esquecemos que o melhor exemplo é a atitude prática. Que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Que não adianta uma tarde inteira de discurso se a minha conduta não condiz com o que eu estou pregando. E aí a gente se pergunta muitas vezes, por que o jovem não vem para a casa espírita? Por que é tão difícil concorrer com as redes sociais, com as coisas externas do mundo? Por quê? E a gente já parou para fazer uma reflexão séria de pensar como nós recebemos o jovem na casa espírita? Condenando cada atitude sua, está errado, não faça isso, não faça aquilo. E eu não quero dizer com isso que não se tenha regras. Cuidado para não confundir as coisas. Regras são necessárias em todos os lugares. Nós temos uma conduta espírita que tem as regras ali para a gente seguir. Mas como nós estamos construindo isso? Com dor ou com amor? Acolhendo ou condenando? Acolhendo ou julgando? E é aí que a gente tem que pensar. Será que nós estamos com o espírito jovem como achamos que estamos? Será que a gente realmente se propõe aquele espírito que não julga, que apenas fica feliz quando o outro chega e que quer construir juntos essa caminhada espiritual? A gente tem aqui um espírito encarnado, que eu digo que é o nosso bom obsessor encarnado, né? Que tem os cabelos todos brancos, que já evangelizou desde Bezerra de Menezes até hoje, e que assim, os 2 joelhos arrebentados, mas é aquele espírito jovem que anima, que a gente liga para ela, eu não vou mais para a reunião não, eu não quero saber, esses jovens estão me enchendo o saco, não fazem nada, estão me aborrecendo. E ela, com todo o cabelo branco, calma Jaime, que ela já me rebatizou, porque só lembra da outra vida, né? Calma Jaime, vamos lá, vamos respirar juntos, vamos lá. E ela vai e acalma os jovens e me acalma e eu sigo junto. E eu peço desculpas pela minha incompreensão, pela minha impaciência, pelo meu espírito velho naquela hora, que naquele momento caiu e não soube ouvir, não soube acolher, só foi a impaciência do adulto. Firmeza sim, paciência não. Firmeza sim, seriedade sim, falta de acolhimento não. Ou foi aquele que, apesar de ser firme, soube ouvir, soube vir e dizer, gente, você está errado, mas vamos fazer do jeito certo, né? Vamos seguir aqui, não é tão ruim seguir normas, não é tão ruim seguir regras. Então esses espinhos
que sufocam o terreno que foi fermentado, que está ali pronto para fazer crescer, não está fora, está dentro. E é por isso que falar sobre jovem e amor não é só falar da juventude etária, que precisa de nós, mas que só vai seguir a gente se nós formos exemplo. E a juventude vem com o frescor da sua idade, propor algo diferente, mas sem necessariamente descaracterizar a nossa doutrina, e nós dizemos não, porque não é assim. Não, porque desde 1910 é do mesmo jeito. Não, porque a gente não vai mexer em algo que está dando certo desde 1865, quando saiu uma primeira edição de um ou outro livro. E a nossa doutrina é jovem. A nossa doutrina é leve. A nossa doutrina não traz para a gente fardo. Mas a gente está transformando o dia a dia da nossa doutrina em algo pesado, difícil, desestimulante. E eu sei que cada um tem que seguir por si próprio. Mas a gente não está vivendo sozinho. Como bem fez a dinâmica de Val, né? Que para mim coube a carapuça. Eu queria, era para ter ido no banheiro beber água naquela hora, porque que ela foi no ponto mais difícil. Pedir ajuda. Eu estou ali o tempo todo para ajudar, mas na hora de pedir ajuda, oh Jesus, ou lição que eu ainda não consigo botar em prática. Então, essa reflexão talvez seja uma das mais importantes nesse momento que eu trago para a gente aqui. Será que nós não estamos sendo os espinhos que sufocam a presença até de outros irmãos adultos que estão mais leves do que a gente, mas que se sentem desestimulados? Não, a gente quer uma conduta irrepreensível. Quem aqui está pronto? Eu não vou esvaziar o salão, então eu vou perguntar diferente, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou refazer minha pergunta aqui. Quem está pronto para ser o segundo Jesus nesse planeta, saia da sala. Eu ia pedir o contrário, mas aí ia ficar ninguém aqui para assistir a palestra, né? Quem estiver pronto, saia da sala. Porque não estamos. E Jesus não está esperando a gente ficar pronto, não. O amor tem que ser vivido com todas as nossas imperfeições. Comece. Alírio Cerqueira Filho, ele traz um livro, Psicologia à Luz do Evangelho, Psicoterapia à Luz do Evangelho, se não estou me enganando. Ele traz lá e nos lembra que Jesus é o nosso modelo ideal. Mas nós somos os modelos reais. E que o ideal é que a gente perceba aquilo que precisa ser melhorado e tente melhorar. A gente primeiro vai errar feio. E aí, se a gente perceber o que precisa mudar, depois que a gente errar, a gente vai fazer assim: eita, errei. Vou melhorar na próxima. Aí a gente tenta de novo, mete os pés pelas mãos, e aí vem a consciência. De novo eu errei. E vai fazer isso N vezes, até conseguir melhorar. E o melhorar não é fazer parar de errar, não. É lembrar do erro não mais depois, mas durante. Dá um exemplo. James Ney me liga, e aí eu na agonia das coisas do dia a dia, quando ele liga, não me ligue não, você sabe que eu estou dando aula, você está me atrapalhando. Depois que eu desligo, o próprio James Ney sai todo murcho. E eu, meu Deus, por que eu falei assim com o irmão? Nem eu parei para ouvir. Pelo menos já está me incomodando a consciência. E vou fazer isso várias vezes. Até que vai chegar um momento em que ele vai me ligar e eu vou explodir. Antes de desligar, eu digo, James, peraí, meu irmão, desculpa. Eu preciso te ouvir. O que você queria falar? E aí, de repente, ele só diz assim, meu irmão, eu queria agradecer pela sua última palestra. Foi ótimo. Ou seja, ele só queria agradecer. E eu já estava explodindo, achando que ele ia pedir de novo. Aí eu faço isso 1, 2, 3. Mas vai chegar um momento em que eu vou melhorar, porque ao ver a ligação e ver James Ney, lá vem ele ligando para mim. Atende, João. Depois você pensa. Eu vou começar a errar, a perceber o erro antes de cometê-lo. E vou tentar.
Mas vai passando o tempo e esse erro eu vou cometendo cada vez menos, porque eu estou atento, porque eu estou vigilante. Até que eu percebo que a última vez que Janisney me ligou e eu não me irritei, passaram-se mais de 20 anos. Mas eu tenho que continuar vigilante. Tenho que continuar vigilante. E quando ele traz esse exemplo, quando a Lírio Cerqueira traz esse exemplo para a gente, cada recomeçar é uma primavera. Cada recomeçar é um espírito jovem, que não tem vergonha de errar e tentar de novo, como o Naum falou, tente outra vez. Então será que estamos sendo esse espírito jovem, que acredita no amor e quer vê-lo em plenitude nesse planeta? Ou será que estamos sendo os espinhos que sufocam? Quantos terrenos férteis já devem ter recebido a semente e nós expulsamos no movimento por sermos espinhos? Essa talvez seja uma das principais reflexões que a gente deve levar no coração hoje. Não com culpa. Se algum irmão sair daqui com culpa, eu vou ficar muito triste. Mas com responsabilidade. A nossa caminhada exige responsabilidade, seriedade. E não é para sair triste, não. Você não quer ser um espírito jovem? Então, se você estiver fazendo errado, tudo bem, mas a gente se acolhe, a gente vai crescer novo. A gente vai dizer, meu Deus, que vergonha, não vou mais não, tio João. E tio João vai dizer assim, eu vou estar lá com você. Mentira. Mas você vai acreditar e vai. Porque você agora é um espírito jovem. Mas tem o terreno que a gente está esperando, né? Aquele que é totalmente livre de espinhos. Aquele terreno fértil mesmo, que a semente vai brotar e crescer forte e se tornar aquele carvalho de tronco ali que não sai por nada, mas com a flexibilidade de um bambu que se dobra nas adversidades, sabendo a hora certa de ser firme e de ser flexível. Como seria esse terreno fértil onde a semente cai? Enquanto isso, Sara, que também se arrumava, liga para Emily procurando saber mais sobre o evento. Oi, Emily, como você tá? Você lembra daquele evento que seu pai falou? Ai, meu Deus do céu. Eu já disse que eu não quero saber desse evento. Eu nem sei por que é que você tá tão interessada nisso, né? Não me fala mais disso comigo, pelo amor de Deus. Assustada com o tom grosseiro de sua amiga, Sara fica chateada com toda a situação, mas não deixa isso a abalar, pois como num terreno fértil a sua semente de amor germinou. Ela termina de se arrumar colocando na bolsa apenas o essencial. Eu vou sair daqui com medo de Emily, eu tenho certeza disso. Né? Eu também, né? Eu no ônibus, na Topic, eu não vou voltar perto dela, não. Mas esse é o terreno fértil que você vê que ela recebeu uma bomba, porque quando a gente abraça a doutrina, a gente vai receber desestímulos fortes para sair, porque vai ser cada vez pegando mais no nosso ponto fraco, que é onde a gente precisa se fortalecer. E ela se assusta, se pergunta por que isso? Meu Deus, para que essa grosseria? Mas ela continua serena. E ser terreno fértil não quer dizer que a gente não possa sentir os impactos, porque a gente está aqui para ser testado, para a nossa firmeza ser testada. E é aí que a nossa juventude vai se fazer presente. É essa juventude do espírito que precisa ser testada e a gente vai dizer assim, nossa, mas eu vou seguir em frente. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, eu vou seguir adiante. E que encontra um terreno livre de julgamentos, de dificuldades, que começa a trazer e acolher, não mais aquele espírito que é espinho, não mais aquele espírito dentro da casa espírita que julgou,
Você não veio antes, então por que está aqui agora? Não, você não veio hoje, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Emily. Seja bem-vinda à nossa casa. Olha quem está aqui assistindo a nossa palestra. Olha quem veio e apareceu. Mas se eu for o estímulo e disser, nossa, aquela Emily que estava me assustando está aqui, eu vou parar minha palestra. Não. O terreno fértil que a gente espera que o jovem seja, o terreno fértil para o amor florescer, a gente também tem que ser esse terreno fértil. Livre dos espinhos que sufocam, que inibem, aquele que atende e entende as diferenças, que não tem discriminações, que não tem preconceitos, que é livre de julgamentos de toda a ordem. Que a única coisa que ainda vai mexer conosco é o egoísmo, a vaidade e o orgulho, porque esses precisam ser retirados, mas não pelo julgamento sem fim, e sim pelo acolhimento, o olhar que diz, eu te entendo, meu irmão, porque eu também tenho os meus defeitos, eu também luto contra as minhas imperfeições, vamos juntos. Não é o espiritismo que acomoda, é o que movimenta, é o que bota para frente, mas não apontando os erros, e sim apontando, você é muito bom nisso, vamos juntos. Você pode me ajudar com sua criatividade, você pode me ajudar com a sua capacidade de fazer uma peça, com a sua cantoria, com a sua alegria. Eu sou mais tímido, você é menos tímido que eu, então vamos juntos. E aí nessa soma, o terreno fértil vai dando raízes para o amor. E é nessa primavera que o amor floresce. Cada vez que a gente se permite ser diferente, que a gente bota para fora o espírito jovem, que não para nunca. E não importa se estamos com 12, com 15, com 20, com 30, com 50, com 70, com 80. Pedro já está com mais de 100, está aqui firme e forte. Olha aí exemplo para a gente seguir. Não é verdade, Paraíso? Então, gente, a gente fecha com essa reflexão e com um convite para vocês. Um convite muito especial de qual terreno e qual semeadura vocês querem ser. Que terreno vocês já são? Como você quer ser? E principalmente, seu espírito tem quanto de juventude? Convidamos todos vocês a também serem terrenos férteis e que juntos possamos produzir 30, 60, 100 vezes mais do que foi plantado. Muito obrigado. Alô? E com isso, pessoal, levem simbolicamente essas sementes. Essa semente que Jesus já disse, se a nossa fé for do tamanho da semente da mostarda, a gente vai mover montanhas. Os meninos estão entregando aí a vocês um pouquinho de semente de mostarda. Mas não precisa querer mover a cordilheira inteira com essas sementes todas não, viu? Se for uma, como Jesus disse, se a nossa fé for um pouquinho perto de uma semente dessa, nós já vamos conseguir demais. Eu quero agradecer a toda a minha juventude espírita. Parabéns, meninas e meninos. Parabéns essa turma. E agradecer a vocês pela paciência, pela compreensão. E eu espero voltar a encontrar um monte de espírito bem jovem quando eu tiver a oportunidade de reencontrar vocês. Vou tentar manter o meu bem jovenzinho, tá? Mas se eu não conseguir, eu vou fazer diferente, viu, Val? Eu vou pedir a ajuda de vocês se eu não estiver conseguindo, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma boa tarde para todos. E a gente continua, Val, por favor. Muito obrigado, gente.